A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E eu sempre falo o seguinte: eu, quando tentei ler a Bíblia várias vezes na minha vida e não passava da primeira parte, quando eu conheci o Espiritismo, a Bíblia ficou muito mais fácil. Porque algumas coisas na Bíblia são difíceis de compreender. E se às vezes a gente compreende, difícil de aceitar. Difícil de aceitar que Deus seja Deus dos exércitos. Hoje a gente sabe que essa tradução ela foi mal feita ou mal intencionada, né? Lembrando de Orígenes, no 2º século, dizia: há muitas coisas nas Escrituras que são realmente complicadas. Quer por ignorância de alguns revisores, quer por audácia perversa de seus revisores. Enfim, o nosso Orígenes aí nos dando a dica de que muita coisa foi alterada e é alterada. Aliás, nas obras mais modernas existem alterações, né? Infelizmente, mas é como Jesus diz: nenhum iota será mudado da lei, né? E aquele que mudar terá a responsabilidade dessa mudança. Então, é bom que nós entendamos bem o que a doutrina espírita está nos passando, que nós tentemos vivenciar essa doutrina em nossas vidas e que nós não alteremos nada somente para satisfazer a nossa vontade, a nossa interpretação, ou para acostumar, né, ou acolchoar a nossa vida, porque vai dizer que o meu vício, a minha paixão, o meu defeito são mais brandos e está tudo certo ali, né? É melhor porque a minha consciência fica mais tranquila. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. O nosso WhatsApp, eu não falei no programa ao vivo de sábado passado, mas o nosso WhatsApp é o 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos então agora à leitura do trecho em questão. Herodes, com efeito, havia mandado prender João, e o mandara prender, acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem. E mandou decapitar João no cárcere.
A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho lido, o trecho em estudo de hoje. E eu estou recebendo aqui hoje os meus irmãos Renato Souza. Seja bem-vindo, Renato. Bom dia, boa tarde. Olá a todos. É isso aí. Bom dia, boa tarde e boa noite também, né? É porque o bom dia é pelo programa inédito, sim, sábado sim. de manhã, e o boa tarde é pela terça-feira, que Com é reprise, certeza, né? 16h30. Exato. Bom dia, boa tarde, Henrique Parente. Bom dia, boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente, né? E é muito agradável sempre estar na presença dos amigos, da maneira que a gente faz todas as semanas em geral, mas aqui especialmente por estarmos aqui reunidos fisicamente falando, né? Presencialmente, é isso aí. Bom, o nosso programa então vai analisar esse trecho que nós lemos, e é muito interessante porque na semana passada nós já tínhamos falado alguma coisa a respeito do passado da Herodíades, e o Renato então traz alguma informação para nós. Não, eu ia trazer uma informação. Vamos entrar no tema assim, mas tem algo que certa vez uma criança falou para mim assim. Eu falei boa tarde e a criança respondeu bom dia. Aí eu falei, por que bom dia? Ele disse assim, dia é o espaço compreendido entre 24 horas, então não tem por que eu dar boa tarde ou boa noite. Eu falei assim, mas é uma forma pela qual, não é? Nós nos referimos a um período do dia, não é? E tudo. Sim. Mas não deixa de fazer nenhum sentido, né? Faz sentido com certeza, né? Então você desejar um bom dia ao longo daquele período, né? E não ele partilhado, né? De alguma forma. Exatamente. Eu lembro também de um amigo que dizia o seguinte, de manhã ele dava boa tarde. De tarde ele dava boa noite. E de noite ele dava bom dia. Bom dia. Aí eu falava, mas por quê? Porque eu estou te desejando que o próximo período seja bom. Olha, que ótimo. Então. É sabedoria popular. Sim, né? sim. Muito interessante. Sim. Até porque depois de meia-noite é bom dia, né? Exatamente. Né? Bom dia, com certeza. Bom, mas vamos lá, né? Vamos ao nosso tema. Eu queria trazer aqui para vocês, para vocês falarem um pouquinho a respeito do assunto, que lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, nos versículos 20 a 40, tem exatamente a questão dos sacerdotes de Baal sendo desafiados por Elias. E aí então, como Elias consegue o que foi proposto e os sacerdotes de Baal não conseguem, então os sacerdotes de Baal foram degolados. E lá no capítulo 19, a Jezabel, que era rainha, e ela era devota de Baal, do deus Baal, deus entre aspas, né? Ou deus com D minúsculo, que na época tinha... Eu ontem, inclusive, estava vendo mitologia grega, o caso de Édipo. É muito interessante como surgiu o caso, né, o mito do Édipo. E Henrique certamente sabe por conta da psicologia, né, Henrique? Esses mitos todos estão todos dentro da psicologia, né? É muito interessante. Mas depois o Henrique nos fala a respeito. Mas no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, Jezabel jura o Elias de morte. Ela conseguiu matar Elias? Não naquela encarnação. Né, Renato? Perfeito. A nível da doutrina espírita, que é a nossa finalidade, né, de trazer, sem dúvida nenhuma, né, o Kardec deixa muito claro lá no Livro dos Espíritos, na questão 853, se eu não me engano, né, a respeito da hora em que você vai realmente desencarnar. Se não for chegada a hora, você não vai, não é? Por outro lado, se chegou o momento do espírito retornar... Certas pessoas escapam um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, respondem os espíritos, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma ou de outra forma, a ele não podeis furtar. Exatamente. Então, a nível da própria doutrina, a gente precisa
estabelecer, né, esses pontos para poder chegar a uma reflexão, tá? Com relação a todas as demais situações que aconteceram e em que envolvem o comportamento humano naquela ocasião, os costumes aos quais eles tinham, né? Degola, corta isso, corta aquilo, traz para mim numa bandeja a perna, o pé, enfim, né? Isso tudo foi aos poucos acabando. Muito embora nós encontramos hoje ainda situações, a gente se depara muito com algumas situações nesse sentido, espíritos que totalmente voltados para esse tipo de comportamento ainda fazem, né? Vez ou outra a gente vê essas situações, mas antigamente era muito pior, com certeza. E a gente vai entendendo, porque conforme eles vão amadurecendo, vai ocorrendo o amadurecimento da humanidade, isso tudo vai ficando para trás. Mas é importante a gente saber de uma coisa aqui que o Evangelho nos assinala, que o escândalo é necessário, mas ai de quem estiver envolvido com ele ou que for o causador dele. No caso, o mal é sempre o mal, em qualquer circunstância, não é? O espírito X tinha que desencarnar, mas isso não significa dizer que alguém tenha que dar um tiro, tivesse que cortar a cabeça dele, cortar a perna. Não significa que isso tinha que acontecer. Os motivos pelos quais isso aconteceu, sem dúvida nenhuma, a providência divina sabe. Tanto da parte do mal, como da parte de quem necessitava desencarnar, né? Então isso tudo vai ser verificado, vai ser visto no mundo espiritual. É importante que a gente tenha esse pensamento através do esclarecimento que a doutrina espírita nos trouxe ao longo desse tempo aí, né, que Kardec traz pra gente entender que isso é o mal. E hoje é o mal, é uma perversidade, continua sendo, não deixa de ser. Sim. Porque ninguém tem o direito de fazer isso. O espírito tem que desencarnar? Tem que desencarnar, mas não significa dizer que tem que existir alguém que tire a vida dele. Exatamente, os acidentes estão aí. Exato. Para mostrar para nós que não precisa de alguém, não precisa alguém ser o agente causador daquilo. Mas Henrique, a gente vê aí que a reencarnação está presente, né? Nós falamos da reencarnação na semana passada e hoje também está aqui a reencarnação presente. João Batista foi dito por Jesus que era o maior dos nascidos do ventre de mulher, ou seja, aqueles que ainda precisavam reencarnar. João Batista naquela época, 2000 anos, já era o maior, mas no reino dos céus ele é o menor. E aí a gente vê João Batista desencarnando, tendo a sua cabeça cortada. E eu acabei de falar da Jezabel, que no primeiro livro de Reis, capítulo 19, está aqui, abri até aqui para ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, ou seja, decapitado lá os 450 sacerdotes de Baal. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ameaçou Elias de morte, né? Verdade. E Elias está ligado a quem? E Jezabel está ligada a quem? Quem será? As tramas da vida. Sim, não é? Olha, lembrando Jesus, né? Quem mata a espada importa ser morto por ela. Paulo de Tarso disse certa vez que antes da lei não havia pecado. A partir do momento em que você tem uma lei instituída, onde os homens passam a ter uma noção que existe uma organização, uma regra, aí tudo muda. Moisés trouxe lá os 10 mandamentos. Um deles está escrito: não matarás. Isso foi bem antes de Elias. E Elias, quando se permite, por conta de zelo à lei, fazer o que fez com os sacerdotes de Baal, ele assumiu um compromisso da lei que ele mesmo pregava e mesmo fazia valer. Então a gente vai percebendo aí como as coisas vão se construindo. E como falamos de reencarnação, como no programa passado, de estarmos ligados uns aos outros por fios, como ensina lá
o capítulo 18 de A Gênese, a gente vai percebendo como, entre aspas, como disse ainda há pouco, né, repetindo a palavra aqui, as tramas da vida, ou a trama da vida, elas vão se construindo. Nós somos os artífices, os construtores da nossa vida pessoal e da nossa vida coletiva. Assim, ali o Elias, ele também, nesse episódio, ele construiu parte do seu futuro. Isso não vai trazer ou dificultar a aquisição dele daquilo que é superior. Vai viabilizar o homem extraordinário que ele era, o zeloso e fiel. Mas ele se comprometeu diante de uma lei que havia sido trazida. Ele não teve esse cuidado. E usando, né, esses argumentos e reflexões a respeito da lei da reencarnação e da necessidade de estarmos todos interligados, próximos até bastante, mais do que a gente imagina, anos mais tarde, alguns séculos mais tarde, Elias, na pessoa de João Batista, que isso é confirmado pelo próprio Jesus e pelo próprio Evangelho. Então, Elias, ou seja, João Batista é o Elias reencarnado. Sim. Então, a gente imagina que, em torno dele, por uma necessidade, aqueles que conviveram com ele lá atrás estariam próximos também, em situações e posições sociais muito semelhantes até. Né? Elias ali, ou na verdade, João Batista como um profeta, e o Jesus ainda diz muito mais do que um profeta. Aí mostra que aquele espírito havia alcançado um patamar superior na própria evolução. Sim. E aí a referência que você mesmo trouxe, João, do texto em que dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles que precisam reencarnar para progredir, que é o nosso caso, lá naquela época, João Batista era o maior, ou seja, o espírito mais evoluído que existia de todos os seres do planeta Terra, assim podemos dizer. Que é exatamente o que quer dizer isso aí, como nos ensina também nosso querido Pastorino. Então, mesmo sendo um espírito daquela envergadura, a lei prevaleceu. Quem mata a espada importa ser morto por ela. E aí ele teve ali a cabeça degolada, simbolizando um momento, de certa forma, trágico na vida dele enquanto espírito. Sim. Que anteriormente ele foi o Elias. Sim. Então, aquele momento, basta um momento. Aquilo simbolizou tudo o que ele fez, mas tudo que aquele homem produziu de bem, mesmo na época como Elias, no seu processo de vida espiritual, talvez em outra encarnação, num outro sentido, em algum outro lugar, ou aqui mesmo na Terra, mas que a gente não faz ideia, sei lá, alguma coisa, a gente está aqui pensando e imaginando, ele desenvolveu mais ainda a sua espiritualidade. Mas aquele momento ali foi fundamental, que marcou para ele um momento onde ele repara, resgata, a gente gosta muito de usar esse termo, né? Resgata uma situação complexa, mas também isso serve de exemplo para o futuro, para todos aqueles que viriam depois dele, porque não devemos agir daquela forma. O reino dos céus não pode estar cheio de violência, não vem com violência, como diz o próprio Jesus nos textos, né? Ali pelos capítulos 11 do Evangelho segundo Mateus. Então não vem com violência. Verdade. E aí faz a gente pensar, porque Jesus estava instituindo uma nova forma de olhar as coisas no mundo e de viver, que é o Evangelho, a boa notícia, a boa nova. É aquele fermento que altera a massa. A vida é assim, todo mundo pensa assim, age assim. Vocês estavam comentando ainda há pouco a respeito das pessoas serem degoladas, né? Serem esquartejadas, etc. e tal. Um comportamento que ainda existe, mas não como lá no passado. Porque os homens, aos poucos, vão entendendo que esse tipo de comportamento, essa truculência, não cabe mais. Verdade. Então você vê isso em situações específicas, em determinados grupos, numa cultura ou outra que ainda prevalece. Mas, no geral, o planeta inteiro não faz mais isso. Assim vai acontecer daqui a alguns anos em relação às guerras. Elas vão se tornar realmente inúteis. Não vai ter mais sentido de você ter uma guerra, como está acontecendo na atualidade aí,
E isso é maravilhoso quando a gente olha para frente e projeta um comportamento social se modificando. E aí é que a gente vê e afirma aquilo que os espíritos dizem a Kardec naquela questão 784. Quando Kardec diz lá, pergunta, né? Mas do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista moral, porque intelectual e tecnológico não tem como negar a evolução. Uhum. Então, pelo menos do ponto de vista moral, dá a sensação que a humanidade está aos recuos, está voltando, né? Eles dizem, engana-te, olha bem o conjunto e verás que a cada dia que passa a humanidade avança. Pois vai compreendendo, distinguindo, né, o que verdadeiramente é o bem e, poderíamos dizer, acrescentando aqui, o que é o bem e o mal. É verdade. E a gente pode olhar assim, pontual, né? Que algumas coisas são bem críticas. E aí você começa a pensar assim, caramba, estamos regredindo. Mas quando você olha realmente no contexto, numa visão ampla realmente da humanidade, aí você vê um avanço, né, Renato? Sim, sim. Ouvindo o Henrique aqui, me levou ao jugo suave, fardo leve, né? E tudo mais. Senão cairia por terra tudo isso, não é verdade? Imagina um espírito que, né? Vamos citar um exemplo aqui, né? Que cometeu barbaridades a esse nível aí, utilizando-se de armas, degolava e tudo mais. Enfim, ele tem suas situações para serem resolvidas, é óbvio, com certeza, não é? Mas vamos supor que, diante do seu projeto reencarnatório, a coragem pela qual ele não tenha, né, para passar exatamente por aquelas situações que ele prejudicou, que ele, né, fez com o outro, né? Sendo aí que sim que entra as possibilidades desse espírito estar resgatando de uma forma mais, né, suave. Então é isso. O fato de Jesus ter dito para Pedro, por exemplo, embainha a tua espada antes que você perca, né, a outra orelha, porque uma ele já tinha perdido, né? Já seria isso. Não significa dizer que tem que vir outro e tirar a orelha dele com a espada. Não é dessa forma. Ele poderia perder a orelha de várias formas. Sim. Perder a orelha, entre aspas, vamos entender, perder a audição. Sim, né? Sim. Enfim, né? Nascer com um problema físico, né? E tudo mais. Então, é desse jeito que funciona. Porque como é que ficaria isso? Isso requer muita coragem. Eu enxergo dessa forma. Não é? O espírito que vem e pede uma prova, né, uma expiação nesse sentido, de chegar aqui e passar João Hélio, por exemplo. Sim. Né, o caso do menino João Hélio, de passar pelas situações aos quais você precisa passar para quitar de uma vez, para ter um adianto maior, requer muita coragem. Não é? Porque você esquece, né, sem dúvida, mas naquele momento existe um momento muito grande de impacto diante de uma situação que vai ocorrer com você, e é algo que mostra para você o que realmente aconteceu no passado. Olha, é por isso que está acontecendo isso. Não é? É o choque, é uma espécie de choque que acontece muito grande, não é? E isso pode aumentar o trauma espiritual, sem dúvida, não é? Que vai atrapalhar esse espírito de recobrar esse equilíbrio, demora mais tempo. Então eu acho que tem que ter muita coragem, João. Verdade. E no caso do João Batista, como o Henrique lembrou, ele já tinha conhecimento de causa. Exato. Por isso que está lá em Mateus 12 e também em Marcos 3, que aquele que pecar contra o Filho do Homem, seus pecados serão relevados, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, seus pecados não lhe serão relevados, nem neste ciclo, nem no vindouro. Ou seja, tem que resgatar, porque você pecou ou você errou com conhecimento de causa. Sabia que estava errado, mesmo assim foi lá e fez. Elias tinha já o mandamento que dizia, não matarás. Exato. E matou. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do primeiro bloco. O Henrique arregalou os olhos para mim. Henrique, está finalizando, o tempo passa rápido demais. E nós voltaremos daqui a pouquinho com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Até daqui a pouco. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, nessa segunda parte, hoje, dia 27 de maio de 2023. E se você estiver ouvindo a reprise, já será dia 30 de maio de 2023, acabando o primeiro semestre já. Próximo mês é o último do primeiro semestre. O tempo voa. É por isso que Jesus disse: os tempos serão abreviados, porque se os tempos não forem abreviados, nem os escolhidos se salvarão. E a gente sabe que os escolhidos são, na verdade, escolhidos por nós mesmos. Nós é que nos escolhemos para uma coisa ou para outra Exato. coisa, né? O programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo dos livros, na verdade, do Novo Testamento, que vão de Mateus até o Apocalipse. Sabe lá Deus quando chegaremos no Apocalipse, mas um dia, quem sabe, nesta vida ou em outra. É o projeto, né? Tem um projeto. Então, a gente está desenvolvendo o programa, né? Tem um programa que... Mas o projeto é ter o princípio, o meio e chegar lá ao fim. Exatamente. E o programa, então, tem esse objetivo de estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Hoje, vocês já ouviram a primeira parte, ou acabaram de ouvir as vozes também, do Henrique e o Renato, que estão aqui comigo. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, versículos 3 a 12, que é a execução de João Batista, a decapitação desse grande homem, João Batista. Nós vamos dar continuidade então, mas eu queria chamar a atenção, Henrique, aqui para uma questão que no final da primeira parte falamos, que é muito importante. Tem uma das versões, aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, traz assim, Marcos 2, 28, o Evangelho de Jesus segundo Marcos 2, 28, 29 e 30. Na verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. É porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. E aí a gente tem essa versão, e que o Pastorino não traduz como pecado eterno, e sim sem fim, que é diferente. Sem fim significa que eu não terei fim enquanto eu não restituir. Aí Jesus vem, lá no Sermão do Monte, e diz, se estiver colocando a tua oferta no altar, e te lembrares que um irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta, vai lá e reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não te suceda que o teu adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, esse te encarcere na prisão, e eu te digo, de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Pagou, tá livre, né, Henrique? Pagou, tá livre. É assim que a lei determina. A menos que eu incorra em novo erro. Em novo erro, exatamente. E isso traz pra gente, assim, é uma consolação. Porque essa história de eternidade, principalmente quando está vinculada a crimes, né? A perda da liberdade, a sofrimento, é uma coisa que é terrível você imaginar. Mas quando você começa a entender que por sua própria conta, por seus esforços pessoais, você pode se libertar da prisão, você pode sair do sofrimento, e isso depende muito de você, ou no caso de nós, tudo começa a mudar. E por isso que a reencarnação, mais uma vez, vem nos possibilitar repensar a respeito da nossa forma de ver a vida e de se comportar.
Porque à medida que a gente vai experimentando, depois experimenta de novo, passando por situações muito semelhantes, muito próximas, a gente vai ficando bastante, eu diria assim, maduro a respeito de alguma coisa. Vai saber tudo daquele assunto. É como se a gente se dedicasse ao estudo profundo de alguma coisa. E aí você fica expert naquele assunto, mas está faltando alguma coisa. Mas essa alguma coisa só chegou por causa dessa repetição. Por causa de você estar ali e você, não, peraí, eu vou mudar isso aqui. E aí tudo muda. Às vezes é um detalhe. E isso tudo é misericórdia de Deus. Que tem essa paciência de Deus. Quando a gente fala Deus, está falando de Jesus, que é nosso espírito maior, o espírito puro. De todos os espíritos benfeitores que trabalham, né, nessa função magnífica de ajudar aqueles que ainda passam por muitas dificuldades a alcançarem a sua estatura. Então a gente vê aí realmente uma hierarquia, sim, mas que todos trabalham, todos. É igual aquela história da rede, que todos vêm e puxam. Não é só o espírito puro, não é só Deus. Todos no seu momento, na sua posição, na sua envergadura espiritual, trabalham pela coletividade. Um ajudando o outro para que o outro chegue até onde ele está. Se ele se adianta mais, daqui a pouco ele vem dar a mão. Isso é tão bonito. Eu acho que o título do nosso programa aqui, A Consolação de Jesus, não é só falar de coisas bonitas para a gente admirar que estão escritas no Evangelho, mas é fazer com que a gente perceba a beleza disso tudo acontecendo. Isso é real, isso não é uma fantasia da nossa cabeça. Não é como um livro que a gente lê e acha bonita a história. Não, isso é real, isso acontece na nossa vida. Vem acontecendo há milhares e milhares de séculos porque somos reencarnados. O Herculano Pires, no seu trabalho pedagógico, ele diz que o educando, ou seja, o aluno, é um ser reencarnado. Se os professores tivessem noção disso, nas escolas, de que cada aluno que está diante dele, cada criança, é um espírito que tem uma história pregressa, que tem já um aprendizado, que já aprendeu matemática muitas vezes, que aprendeu histórias, aprendeu tudo, você começa a olhar para ele de forma diferente, porque ele então tem conteúdos que precisam ser resgatados. Se você construir uma pedagogia específica, você vai ajudar o conhecimento da atualidade, da existência, né? Mas entendendo que existe dentro dele exatamente conteúdo suficiente para que ele dá aquele salto maravilhoso. E isso em todas as relações. Imagina você com a Lívia, eu com a Luísa, né? Nós com os nossos filhos, olhando para os nossos filhos e falando assim, nossa, qual é a bagagem que esse espírito tem? Qual é a bagagem que a minha esposa tem? Qual é a bagagem que a pessoa que trabalha comigo tem? Nós começamos a crescer demais, principalmente as relações em geral. Porque a gente não está vendo só ali o Henrique, só o Renato, só a minha esposa, só a minha filha, só o meu colega de trabalho. A gente está vendo um espírito que tem uma vivência, só relembrando. Fala, Henrique. Está lembrando aqui, como é que Deus age com a gente, nesse caso que você está falando aí? Ele nos proporciona liberdade. Parábola do filho pródigo. Então, os nossos filhos, como você citou, a Lívia, minha filha, a sua... a gente tem o papel de estimular o melhor deles, ajudar no processo da vida, até no sentido material, mas permitir a eles construírem por si mesmas usar a sua liberdade. Sim. Eles precisam descobrir os seus próprios valores e buscar os seus caminhos. Algumas vezes a gente vai chorar, porque eles vão escolher caminhos ruins, mas a gente vai ter a certeza que estaremos ali, estivemos e estaremos. Porque não tem essa coisa de, você não foi por onde eu queria que você fosse, então eu vou deixar você para lá, vou te abandonar. Não é assim que funciona, não é assim que Deus age com a gente. Ele continua com a gente. Não é isso que Jesus diz? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos ciclos. Exatamente. Não importa o que a gente vai fazer, você pode fazer muitas coisas erradas. Jesus nunca vai nos abandonar. E acho que deixa pra gente pensar a mesma coisa em relação aos nossos filhos, no sentido pessoal, as outras pessoas que convivem com a gente também. Por que desistir? Eles não desistem de nós. Renato, lembrando de André Luiz, 2 livros muito interessantes. Um é Evolução em 2 Mundos, onde André Luiz traz a informação de que desde a criação do espírito até ele chegar à condição de ser humano, ou seja, a passagem desse
princípio inteligente, pelo mineral, vegetal e animal, leva a 1 bilhão e 500 milhões de anos. 1,5 bilhões de anos. E no livro Libertação, o André Luiz nos traz a informação de que desde que nós chegamos ao reino humano, né, de seres humanos, ou seja, ganhamos o livre-arbítrio até os dias de hoje, mais ou menos 40 mil anos. Olha isso, esse silêncio é exatamente para a gente ficar assim, caramba, 1 bilhão, 500 milhões e 40 mil anos é aproximadamente a nossa idade como espíritos. E isso, a idade de todos que nos rodeiam. E a gente começa a pensar nas nossas relações, como eu falei agora há pouco, né, Renato? Sim, sim. E é muito tempo, realmente, né? Se você for olhar pelo nosso tempo... pelo nosso prisma. Pelo nosso prisma, decorre muito tempo, demanda muito tempo, sem dúvida. Em que esse princípio vai passando por várias experiências, sim, não é? E vai amadurecendo, e vai se transformando e tudo mais. E é importante falar o que, conforme o próprio André Luiz coloca, princípio, não é? Porque a alma humana, ela já adquiriu uma nova condição, não é? Novos aspectos e tudo mais, a nível de sentimento, sim, a nível de compreensão daquilo que é dor, daquilo que não é dor e tudo mais, né? Felicidade, tristeza e tudo mais. Não que nossos irmãos menores, seres da criação, não tenham essa compreensão. Eles têm uma compreensão, mas de uma forma diferente, porque seus princípios espirituais são diferentes, tá? Então, nesse sentido, a alma humana, ela já adquiriu, sim, sem dúvida, novas etapas. Ela está estagiando nesse momento por novas circunstâncias, né? Por novas condições. Mas é importante a gente falar, eu estava ouvindo vocês dois aqui, e lembrando de quando Jesus resumiu para todos nós os mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai pegar o livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar Kardec falando para a gente sobre o futuro, não é? E num diálogo com os espíritos ali, com a situação em que eles se encontravam desencarnados, não é? Sobre a questão do arrependimento, que ela é necessária. Então não há como você se modificar e receber, sem dúvida, esse julgo, né? Se você não se arrepender. Tudo passa pelo arrependimento, pelo perdão, e aí o perdão a você mesmo não é perdoar o outro, é se perdoar por ter errado, não é? Para você continuar. E reparar. Então são 3 coisinhas, né? Arrependimento, perdão e reparação, tá? Quando Jesus falou pra gente sobre os mandamentos e resumiu esses mandamentos, nós vamos encontrar ele de novo falando pra gente de uma forma mais apurada sobre a lei de justiça, amor e caridade no Livro dos Espíritos, lá na questão 876, em que ele vem dizendo assim, Kardec diz lá: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse: querer para os outros o que querereis para vós mesmos. E Kardec, num comentário mais à frente, ele diz assim: como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo, senão o bem. Tá dito, né? Tá escrito. E aqui é Jesus falando de novo de uma forma mais clara, né? Todo num contexto do livro, né? Do Livro dos Espíritos, não é? Falando pra gente, olha, vou falar de novo daquilo que a gente resumiu lá atrás, que se chama agora a Lei de Amor, Justiça e Caridade. Mas é isso aí, nós vamos entendendo ao longo dessas modificações todas que nós vamos passando, a importância de que somos criaturas e de que deverá prevalecer em nós e, sobretudo, o bem, sobretudo o amor, não é? Sobretudo essa luz da criação, né? Quer dizer, a gente está falando em termos, né? Estamos aqui passeando dentro do contexto do início do programa em relação a João Batista, Acabe, Jezabel, Herodias e Herodes.
o que acontece com a alma humana. Você me lembrou muito uma frase do Leon Denis, acho que no livro Depois da Morte, que a alma humana dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Quando a gente pensa, né, no contexto do texto bíblico de estudo de hoje, a gente vê ali a lei se cumprindo, da responsabilidade em João Batista, e se cumprindo também na figura da Jezabel e do Herodes, que ainda continuariam por algum tempo num estado de desequilíbrio em relação, né, os seus valores. Hoje em dia a gente não sabe, desejamos que tenham melhorado e acreditamos que tenham melhorado significativamente, até por conta de toda essa pressão, e eles talvez entendendo, né, o contexto histórico em que eles estão inseridos e o exemplo que isso fica para a humanidade, talvez ajude muito a eles. E os caminhos são muitos, e havendo aquilo que você disse há pouco, Renata, né, essa coisa do arrependimento. O filho pródigo, ele passa por isso na parábola, aquele momento do arrependimento, e ele retorna. E essa circunstância ali da jovem que dança e traz a cabeça e etc e tal, a gente percebe ali um comportamento marcante de muita truculência, né, e que hoje em dia não se repete mais para a maioria. Hoje em dia a gente não faria mais tal coisa, não tem mais prazer nisso. Nossos prazeres estão vinculados a outras questões, a outros momentos. Isso é magnífico, a gente vê a evolução da humanidade nesse contexto coletivo. E aí dá para sonhar, sim, não tão distante mais, não anos-luz de distância, sim, não 1 bilhão de anos, nem 40 mil anos, mas sonhar talvez muito mais rápido, por essa abreviação de que fala o próprio Jesus. A gente numa sociedade muito mais justa. Nós espíritas, em geral, falamos, né, no planeta de regeneração. A gente fala isso com tanto prazer, né, com tanto sonho, que como se o planeta de regeneração já fosse o planeta feliz, né, o mundo feliz, que a gente sabe que não é. É só um momento de refrigério, um momento onde a gente é mais ciente de certas responsabilidades e de mudanças, a gente se prepara para o que virá. E cada vez mais o tempo vai encurtando. E não dá para dimensionar isso tudo, mas pelo menos a ideia de que as coisas estão fluindo, estão acontecendo, e que nós chegaremos lá, exatamente junto do nosso querido mestre, dentro desse contexto maior. Rápido, João. Essa ideia, né, de que nós temos hoje, essa compreensão de que nós temos hoje, de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, é a grande máxima. Sim. E a gente precisa observar muito isso, porque diferimos não às vezes os atos, mas os pensamentos negativos em relação ao outro. E sequer colocamos em prática o crivo do evangelho em nós. Não é para aplicar o evangelho no outro, pegar o evangelho e dar no outro. Não é não. Pega o evangelho e dá em você. Né? Isso é para a gente descontrair um pouquinho. E dá em você, bate com o evangelho em você. Porque é algo que vai fazer com que realmente nós tenhamos, sim, melhores condições no mundo de regeneração. Não é? É a oportunidade que a gente vai ter de fazer melhor, sem dúvida. É verdade. Bom, aqui nós estamos já terminando o nosso programa hoje. Lembro sempre do Sidmar, grande Sidmar, dizia ele: nós criamos o tempo e nos tornamos escravos do tempo. Então é isso aí. Próximo programa nós abordaremos a primeira multiplicação de pães e peixes. Está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. E nós estamos terminando aqui agradecendo a cada um de vocês que não só participaram, mas que participam desse programa de alguma forma. Mande seus recados para o WhatsApp 21 984 59 3950, 984 59 3950, é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Estamos aguardando o seu recadinho. E agora nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos então elevar os nossos pensamentos para fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez em Teu nome,
mas acima de tudo em nome de Deus, de Maria de Nazaré, de nossos anjos da guarda, de nossos guias, mentores, protetores, espíritos familiares e amigos que nos assistem, que nos têm assistido ao longo de nossa caminhada. Toda a nossa gratidão a esse amparo, a esse auxílio que recebemos sempre na execução de nossas tarefas diárias, de nossas tarefas de aprendizado, de evolução, né, e de sustentação da vida na carne. Te agradecemos, Jesus, a oportunidade que estamos tendo também na condução deste programa, nos esclarecimentos que nos são dados, que nos são trazidos, que nos são colocados, a oportunidade de abrirmos cada vez mais o leque, né, de nossos conhecimentos através de abençoada doutrina que corresponde a esse Consolador prometido que vós disseste que nos deixaria, né, que rogaria ao Pai que nos seria enviado. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado a esses bons espíritos que nos auxiliam sempre, nos acompanham, nos orientam, nos norteiam em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Aqui só poderá continuar o rebanho único, que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou poderá continuar aqui no teu planeta.